Alô? Ah, sim. Ih, acho que tá claro demais a imagem. Deixa eu acender a luz aqui só um segundo. Pronto. É o Matheus que está comandando aí, né? Deixa eu compartilhar. Pessoal, se alguém quiser ligar o microfone por enquanto, ele pode ligar enquanto estão subindo aqui as páginas direitinho. Fique à vontade, tá? Agora para entender vocês um pouquinho. Pronto. Confere se compartilhou a tela com vocês aí direitinho, tá ok? Tá beleza? Seguinte, eu falei com o Matheus aí, eu acabei de chegar do Colégio Calçadão, tá? Me apresentando para vocês, meu nome é Lucas. Já trabalhei como substituto no Colune, né? 2023 aí, que o pessoal que está formando agora. E ano passado tive no Solão e continuamos com essa mesma proposta aí. Parabenizar o pessoal do Grêmio também pela essa iniciativa, né? Sempre importante aí, fazendo esses aulões aí para a galera. Galera, é o seguinte, temos 2 horinhas aí para brincar um pouquinho, tá? É muito conteúdo, né? A parte de cartografia, a parte de geografia física, de uma forma geral, né? Passar um pouquinho para os processos ligados à urbanização, algumas questões de população, tá? Então, a gente vai tentar fazer um compilado aí ao máximo para ajudar vocês para a prova aí, tá bom? Vi que entrou aluna minha também aí, ó. Não cansou das minhas aulas, não, né, Malu? Bora lá. Seguinte, galera, dando pontapé inicial, então, para vocês aí, a primeira parte da nossa aula aí está envolvendo a questão da cartografia, né? Muito querida aí pelo pessoal do Colune, sempre está buscando aí questões, né, envolvendo as mais diversas formas, principalmente quando se fala em questão de interpretação de gráficos, tabelas. Então, entender essa parte da cartografia não é simplesmente, vou ler um mapa. É um detalhe. Mas gráficos, planilhas, né, tudo faz parte dessa leitura cartográfica. Então, quando a gente vai pegar principalmente aí para entender o conceito, né, vai ser exatamente essa parte das ciências aí que vai estudar todas as características físicas, técnicas, para decodificar informações. Quando nós vemos um mapa, por exemplo, igual está na imagem aí, é um mapa, né, da época das grandes navegações, é simplesmente um produto final, né, de um acesso, né, de uma série de dados e informações que vão sendo trabalhadas. Então, entender a cartografia desde a parte de localização, orientação, mas é principalmente, né, entender a decodificação dessas informações e que muitas vezes passa desapercebido pelos alunos, acham, não, é coisa tranquila, é fácil. Não, é uma complexidade, né, que vai sendo trabalhada em cima disso. Então, quando a gente começa a entender essa primeira parte da cartografia, entrando nessa parte de movimentos da Terra, as relações que vão se estabelecer ao longo da história, né, que a gente vai pegar. E, partindo desse pressuposto, nós temos as primeiras partes dessa cartografia, que é os movimentos da Terra. Vocês já trabalharam, já viram, né? 2 movimentos são os principais. Os movimentos de rotação e de translação. Mas simplesmente saber, aqui dá a volta no próprio eixo, aqui dá a volta em torno do Sol. Isso vocês têm que saber básico, né? Que o movimento de rotação é o movimento que a Terra faz no próprio eixo. E o movimento de translação é o que faz ao redor do Sol. Só que aí eu tenho que saber exatamente as consequências de cada movimento. Enquanto o movimento de rotação faz o movimento do próprio eixo, tem aproximadamente 24 horas, né, de aproximação essa rotação, com uma grande consequência vai ser ligado à questão dos fusos horários e automaticamente o dia e a noite, né, que nós temos na Terra aí. Então, esse movimento de rotação é responsável, né, principalmente pelos fusos horários, né? Ou seja, enquanto no Brasil aqui agora nós estamos às 4h36, do outro lado do mundo, né, no Japão, eu estou no fuso, né, com 24 horas de diferença. Opa, então não é de manhã já,
do dia 6 do 11. Então, entender esses movimentos, né, que é super importante. Enquanto o movimento de translação é o movimento aí que vai ser de 365 dias, né, mais um dia a cada 4 anos. Por quê? Lá atrás, quando tem um movimento de rotação, não é 24 horas perfeito, é 23 horas um quebradinho. Não preocupa com esse quebrado agora, tá? Mas que ao longo das suas rotações, ao longo do ano, né, vai dando pequenas diferenças. Então, por isso que a cada 4 anos, né, nós temos o ano bissexto aí, o famoso 29 de fevereiro. Para quê? Exatamente corrigir esse tempo, né, cronológico aí do ano civil, ou seja, o ano que tem 365 dias. Então, é muito importante, né, dessa relação. E nesse caso, principalmente, é entender o quê? Que esse movimento vai me dar exatamente o que? Essa inclinação da Terra que vocês estão vendo aqui, deixa eu tentar colocar um pincel aqui, né, vai dar essa inclinação da Terra, e esse movimento vai ser responsável, né, pelas estações do ano. E aí, quando se fala em estações do ano, eu tenho que entender principalmente o quê? A questão do solstício e do equinócio, né? Ou seja, a duração que tem do dia e da noite. E nesse caso, quando eu falo em solstício, né, eu estou falando que o dia é maior do que a noite. No solstício de verão, a qual nós vamos chegar agora em dezembro, o que acontece? Eu vou ter uma duração do dia maior em relação à noite. Se vocês começarem a perceber agora, está clareando mais cedo já, a volta de 5h30, já começou a clarear, e vai o quê? Escurecer mais tarde. Então, exatamente esse movimento que a Terra faz, né, dessas diferenças de horas. Então, tem o solstício de verão, no caso agora para a gente no hemisfério sul, enquanto no hemisfério norte eu tenho o solstício de inverno, né? E o equinócio é quando eu tenho exatamente exato a duração do dia e da noite em 12 horas. Ou seja, uma vez que eu tenho o equinócio, né, de outono e primavera, quer dizer que eu vou ter a mesma duração do dia em relação à noite. Então, nós temos essas características, né, que vocês têm que saber nesse primeiro momento. Tranquilos? Pessoal, eu não estou acompanhando pela tela do computador, tá? Eu só estou na minha apresentação. Aí, qualquer dúvida, liga o microfone que fica mais fácil para mim. Combinado? Alguém no áudio? Tudo bem. Tudo bem, então. Obrigado. Deixa eu mudar minha tela que travou, que eu fui querer ver vocês aqui agora. Está travando o computador. Só faltava essa. Não, beleza. Vamos lá, então. Então, a partir desses movimentos também, eu tenho que identificar né, as minhas orientações e localizações. Então, a parte da cartografia vai te dar exatamente esse ponto, que vai ser o seguinte: para onde eu estou indo? Para o norte, para o sul, o leste, para o oeste, nordeste, sudoeste? Então, os pontos, né, começam a partir daí, ou seja, as rosas dos ventos é importantíssima. Quando nós pegamos a orientação cartográfica dentro do mapa, vai ser responsável exatamente isso, indicar o norte, ou seja, qual que é o norte, né, do meu mapa. Então, eu posso fazer o mapa clássico do Brasil de cabeça para baixo, posso fazer do jeito que eu quiser, desde que eu oriente pelo norte. E a partir disso, eu tenho as minhas orientações dos meus pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Enquanto tem os pontos, né, colaterais, que são nordeste, noroeste, sudoeste e sudeste. Esse vai te indicar principalmente para o quê? Para te indicar a direção, ou seja, para onde você tem que ir. Você tem a localização, o ponto fixo, ou seja, dentro da coordenada geográfica, latitude e longitude, você tem esse ponto fixo e você precisa ir para algum lugar. Já foi questão do coluna, exatamente esse deslocamento, ou seja, a partir do ponto A para o ponto B. Qual que é o meu sentido? Qual que é a minha direção? Então, fique sempre ligado a isso. Se tiver alguma questão nesse sentido, pegue o ponto de referência e trace a seta de fato. E, a partir disso, tenha né, as rosas dos ventos né, como característica principal. Saber exatamente né, aonde é a questão do norte, o sul, leste e oeste como os pontos cardeais e os pontos colaterais, né, norte, nordeste, noroeste, sudoeste e sudeste. Então, é muito importante esse sentido, né? E como que pode a prova te pedir? Como que você vai fazer esse deslocamento? Eu tenho duas maneiras. Uma maneira, entre aspas, arcaica, né? A famosa bússola aí que vai te orientar para fazer esse desenvolvimento, né?
quem tem aula com o professor Léo aí adora, vai ter um trabalho desse futuramente, que é exatamente o que? De deslocamento, né, dentro do campus, por exemplo, ou seja, a caminhada orientada. Então, é uma questão que, dentro da cartografia, né, que o pessoal do Colune gosta muito. Então, sempre ficar atentos a isso, tá? E a bússola sempre vai te indicar duas situações. O norte geográfico, então mesmo que a gente chama de norte verdadeiro, né? Por isso que vai estar passando exatamente o eixo de rotação da Terra, e o famoso norte magnético, que é a direção que vai estar a agulha, né, da bússola, vai estar te orientando nesse processo. Então, nesse sentido, né, pensando na prova, pode ter uma questão dessa, ou também aplicando, né, esse deslocamento em novas categorias. Hoje, no caso, principalmente do GPS, que é a mesma situação que vai te envolver. Vai te dar a direção e você vai ter que indicar, né, o caminho a ser percorrido. Então, é super importante estar entendendo isso. Tranquilos? Da outra parte da cartografia importante, gente, para vocês aí, é com relação, né, aos paralelos e meridianos. No caso dos paralelos, é eu entender que como que vai estar em relação ao Polo Norte, à linha do Equador. Opa, é meridiano de Greenwich, como é que vai funcionar isso? Enquanto eu tenho os meus paralelos diretamente ligados à linha do Equador, que é a distância que é de norte para o sul, eu tenho os meus meridianos, né, que vai ser indicação em relação a Greenwich. E nesse caso, os meridianos vai me importar principalmente porque vai ser esse deslocamento do fuso horário que nós vimos lá, né, em relação ao eixo de rotação, ou seja, o movimento de rotação da Terra. Então, entender esses paralelos e meridianos vai te dar exatamente o quê? Um ponto único, ou seja, quando você tem esse cruzar, né, dos paralelos e meridianos, no caso, o principal paralelo é a linha do Equador, seguido pelos trópicos de Câncer e o Trópico de Capricórnio e o ciclo polar ártico e antártico, tá? Então, quando eu tenho esse movimento e vou sobrepor, né, vamos botar assim entre os meus meridianos, vai me dar o que nós chamamos, né, de coordenadas geográficas, ou seja, um ponto único. Então, por isso, quando nós temos a física, né, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, é exatamente por causa de quê? Você tem meridianos e paralelos diferentes. Ah, mas se tiver um sobre o outro, beleza, é o mesmo meridiano, mas o paralelo vai mudar. Mesmo que seja pouca coisa, né, poucos centímetros, não importa, nenhum ponto, né, ocupa o mesmo espaço. Ou seja, então nós temos aí ligado essa questão dos paralelos e meridianos. Então, sempre pegar ligados, porque principalmente quando ele fala em paralelos, a gente vai ver lá na parte da climatologia mais para frente, é o que? É um dos fatores, né, climáticos que vai determinar se uma área, né, vai estar com maior incidência solar ou não. Então, é sempre importante ficar ligado em relação a isso. Beleza? Dúvidas? Lembre-se que eu não estou vendo a conversa, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aí, galera, o que acontece então aqui quando eu vou pegar, né, com relação ao movimento de rotação da Terra, que dura 24 horas? Então, o que acontece? Eu tenho o meu movimento de rotação que vai determinar o meu fuso horário, né? A partir do momento que a gente sabe que, apesar do planeta Terra não ser uma esfera perfeita, próximo de um elipsoide, é considerado como 360 graus, ou seja, uma esfera perfeita. Aí o que acontece? Eu tenho que começar a entender que esse fuso horário, né, vai ditar exatamente o que? As horas do dia. Então, o que acontece? Eu tenho a minha esfera perfeita, que é nosso planeta Terra, dividido por 24 horas, vai me dar 15 graus. O que quer dizer isso? Que exatamente a partir do meridiano de Greenwich, seja para Ocidente, seja para Oriente, a cada 15 graus que eu percorrer, eu estou falando que eu estou andando o quê? 1 hora. Então, esse movimento que acontece, né, vai ser exatamente esse movimento dado a partir do movimento de rotação da Terra. Então, por que o meridiano de Greenwich vai ser o marco zero? Por quê? Foi estabelecido durante o período das grandes navegações. A Inglaterra era toda poderosa, né, no período das grandes navegações aí. Então, o que acontece? Vai ser exatamente estabelecido a partir, né, desse movimento. Tranquilos?
Eu virei para a página aqui agora, que eu vi aí que tem algumas perguntas. Sim, pode envolver uma questão da COP30. Por quê? Tanto para Enem quanto para a Colune, né? É o principal evento aí, né? Ou um dos principais eventos que acontece no atual governo. Só que, para o Enem é mais fácil do ponto de vista que é uma prova de governo. O Colune, por se tratar uma prova, né, diretamente aí do corpo docente do próprio Colune, pode ser que sim, pode ser que não, mas é exatamente o que? Uma direção que pode trazer para vocês futuramente. Beleza? Aí, dando continuidade aqui, galera, o que acontece? Então, eu sei que a partir do meridiano de Greenwich, eu tenho 180 graus a ocidente e a oriente, né? Então, o que vai acontecer? Mas em algum momento na projeção plana que acontece, que é o plano esférico, eu tenho que encontrar. Ou seja, é uma esfera perfeita, né? Vamos colocar assim. Então, se na parte frontal, nossa visualização dos continentes, eu tenho no meridiano de Greenwich, o contraponto, né, do meridiano, eu tenho exatamente a linha internacional de mudança de data. E o que vai dizer isso? Exatamente você mudar de uma data para outra, ou seja, o dia, 24 horas. Então, quando nós estamos no contrameridiano, quando eu atravesso, né, essa junção dos 180 graus Ocidente e Oriente, eu estou mudando de uma data. No exemplo aí, né, Igor, nós temos exatamente o que vai acontecer. Enquanto no ponto B, aqui, eu estou exatamente, olha para vocês verem, no contra-meridiano de Greenwich. Eu tenho nessa projeção a nossa Sibéria, né? E do lado direito eu tenho o Alasca. Geralmente a gente vê o contrário, né? O Alasca da direita, mas é porque a gente vê essa visão planisférica. Quando nós temos essa projeção, né, cartográfica, elas vão estar próximas da outra. Então, o que acontece? Enquanto eu estou na parte oriental, que é, no meu caso aqui, o continente asiático, né, já é terça-feira. Se eu atravessar essa linha, o que acontece? Eu tenho a caracterização do fuso horário, que eu estou saindo do Oriente para o Ocidente, então eu vou ganhar uma hora. Só que, na verdade, o que acontece? Eu estou atrasando um dia meu. Por quê? A parte ocidental, né, você tem horas negativas em relação a Greenwich. Como eu virei, né, fiz a revisão do contra-meridiano, eu tenho essa mudança internacional de datas, então, o que acontece? Eu estou ganhando ou perdendo um dia. E, nesse caso, eu tenho que respeitar o fuso horário também. Se eu caminhei 15 graus para a direita, aumenta uma hora. Se eu caminhei 15 graus para a esquerda, reduz uma hora. Tranquilos? É a parte bem chatinha, isso aí. Mas tá tranquilos? Eu estou vendo o chat agora. Pode dar um ok qualquer coisa. Beleza. Então vamos embora lá. Aí então, né, o que eu acabei de explicar para vocês. A nossa projeção, quando nós olhamos, exatamente, né, a partir do meridiano aqui de Greenwich, ou seja, a divisão que nós temos. Então, tudo que eu caminhar para a parte oriental, eu estou somando horas, tá? E nesse caso, tanto vai ficar um pouquinho ruim aqui, que eu estou sem meu lápis, tá, galera? Eu tenho mais 180 graus a oriente, ou seja, a leste, e, nesse caso, 180 graus também a parte, né, indo para o ocidente. Lembrando que vim para a esquerda, vim para o ocidente, eu reduzo uma hora, ou seja, a partir do meridiano de Greenwich que nós temos aqui, a cada 15 graus que eu vou movimentar, eu estou ganhando ou perdendo uma hora. Lembrando que o meridiano de Greenwich, né, o ponto zero de fato, eu tenho 7,5 graus para o ocidente, 7,5 graus, né, para o oriente. E no caso que o Brasil que nos interessa, eu começo exatamente o quê? Horas negativas. Então, o Brasil, em relação ao meridiano de Greenwich, nós estamos o quê? 3 horas de atraso, tá? Em relação ao horário oficial de Brasília. Então, isso é importante para vocês saberem. A prova vai te dar essa informação? Não, ela não é obrigada a te dar. Porque você tem que saber que no Brasil, né, nós estamos no fuso horário oficial menos 3 horas, ou seja, Brasília aqui, toda bonitinha. Então, eu estou a 3 horas, né, em relação a Greenwich de atraso. Então, se eu continuar indo para o Ocidente, eu vou reduzindo meus fusos horários. Aí o que acontece? No caso do Brasil, eu tenho que lembrar que é um país de dimensões continentais. E no caso
Dentro do território nacional, cuidado com isso aqui, tá, gente? Dentro do território apenas, né, eu tenho 3 fusos horários, o que é referente ao horário oficial de Brasília, indo mais para a região do Centro-Oeste, eu tenho menos 4 horas, e a região do Acre, menos 5. Só que eu não posso esquecer que eu tenho aqui as minhas ilhas de Fernando de Noronha, tá? Na parte aqui do Atlântico. Então, o menos 2 graus em relação a Greenwich faz parte também do Brasil. Então, o Brasil, né, vai possuir aí 4 fusos horários. Então, sempre ficar ligados a isso. E com relação, por exemplo, vai chegar agora o dezembro, em relação ao horário de verão. Se no seu texto vier a informação, o Brasil está 5 horas no horário de verão, aí sempre levar em consideração, né, essa informação. Tranquilos? Então, gente, a prova não é obrigada a te dar a informação que Greenwich está, né, o Brasil está a menos 3 horas em relação a Greenwich, ou seja, sempre ficar ligado. Ou menos 3 horas, ou menos 45 graus, né, ocidente. Então, sempre vão ficar espertos a isso também, porque 1 hora corresponde a 15 graus, igual nós vimos. Beleza? Alguma dúvida nessa parte, galera, que ficou aí de orientação, movimentação? Deixa eu voltar para a tela aqui para ver vocês. Estou com pequenos problemas técnicos aqui, mas está indo. Pronto. Tá ok? Olívia, o que acontece? No último governo, no Brasil, extinguiu, né, o horário de verão. Então, nós não temos o horário de verão. A partir do momento que eu penso em horário de verão, né, para que é criado? Para aumentar 1 hora a mais ali, né, adiantar 1 hora. Mas é por quê? Do ponto de vista energético. Ou seja, você vai ter mais horas de claridade, né, principalmente aí no final do dia, quando as pessoas estão realmente voltando ao trabalho, você reduziria o consumo energético. Então, assim, essa parte do fuso horário é exatamente o quê? São 5 horas de acordo com Greenwich. Beleza, são 5 horas. Só que se utilizar o termo horário de verão, o que vai acontecer? Adiciona 1 hora ao seu horário. Aqui respondendo a Manu também aí. Beleza? Show de bola. Aí, galera, outras questões aí relacionadas a mapas e cartografia, igual eu comentei com vocês, a leitura cartográfica. Nesse caso aí, olha como que o Brasil pode ser descrito de diversas formas possíveis. A questão de relevo, a regionalização por regiões, região norte, nordeste, ou pela distribuição da população, ou mapa antigo da época das grandes navegações. Então, assim, é super importante seguir um roteiro em relação à leitura cartográfica. Seja mapas, seja planilhas, seja tabelas, gráficos, o que for. Primeira coisa, ler o título. É super importante ler o título. Por quê? Por exemplo, eu tenho 4 mapas do Brasil aí. Se eu não falo de que se trata o mapa, não tenho a menor ideia. Então, a importância do título passa exatamente para nós entendermos do que se trata. Opa, mapa físico do Brasil. Então, eu sei que eu estou falando de altitudes, né, em relação ao nível do mar. Esse aqui não vai estar aparecendo o nome do título no primeiro momento, mas eu sei que na minha legenda vai ser relacionado ao quê? A questões populacionais. Opa, então população, eu já sei automaticamente aí, né, que a população brasileira está distribuída perto do litoral e uma grande concentração na região sudeste. Então, eu já consigo identificar. Ou, por exemplo, né, o meu mapa em relação às minhas regiões brasileiras, seja, mapa político, vai identificando. Esse mapa aqui, eu queria chamar a atenção para vocês, né, é o que nós chamamos de mapa de anamorfose. O que é essa anamorfose? Ele é todo desconfigurado. Ou seja, eu não sei do que se trata aquele mapa, né? E muitas vezes não vai ter um título te falando sobre ele. Por quê? A banca, né, vai tentar te induzir para saber se você sabe de alguns assuntos gerais. Ou seja, do que realmente está se tratando, né, esse mapa. Aí, nesse caso aqui, eu tenho algumas informações. Olha, Estados Unidos, maior do que a normalidade dele. Eu tenho o Canadá aqui, que é os maiores continentes, né, os maiores países do mundo. Bem pequenininho, mas eu tenho uma China muito grande. Opa! Eu tenho países europeus grandes. Então, o que acontece? Nesse caso, o que tudo indica, eu estou falando de economia, as maiores economias do planeta.
Então, observa, você vê que está todo desconfigurado. Por quê? Um mapa de metamorfose, ele sempre vai ser um mapa quantitativo, do maior para o menor. Se eu mudasse, por exemplo, né, as maiores populações do planeta, eu teria uma Índia maior, porque é a maior população mundial, eu teria uma China, depois teria destaque nos Estados Unidos, no Paquistão, no Brasil. Então, esses países, por exemplo, da Europa, ficariam o quê? Pequenininhos. Então, o mapa de metamorfose, né, vai trazer essa característica, tá? É um mapa quantitativo. Pega do maior, referência que você está estudando, e vai em direção ao menor. Beleza? Tudo ok? Então, vamos embora, então, lá, se minha tela ajudar. Oi. Aí, galera, o que acontece? Eu tenho algumas diferenças em representações. O mapa é exatamente eu tentar, né, reproduzir ao máximo o nosso planeta. Ou seja, eu não consigo pegar simplesmente o mapa mundi, né, o mundo todo, e colocar no papel. Então, eu vou representá-lo. Então, a gente vai ver logo na sequência a questão das escalas. O mapa, né, quando a gente fala em representação, é exatamente o que? Você representar de uma maneira mais fidedigna em cima de um plano, ou seja, você colocar as suas colocações. Enquanto uma carta, né, é uma representação do plano, né, mas uma escala menor. Por quê? Eu vou, nesse caso aqui, representar uma determinada região de montanhas, um relevo. Então, observe que é uma representação com mais detalhes. No caso do mapa, propriamente dito, eu vou perder o quê? Muitas informações. Nesse caso aqui, que eu estou representando o quê? O mundo. Então, eu tenho uma escala pequena. Em contrapartida, quando eu vou representar uma planta, por exemplo, que é uma planta de casa, são as cartas, o que acontece? Eu vou ter um detalhamento maior. Então, automaticamente, a minha escala ela vai ser grande. Então, a gente vai ver já já na questão da escala, essa dor de cabeça que o aluno tem. Ah, aqui tem uma escala grande, uma escala pequena. Uma escala pequena, você perde detalhamento. Ah, eu quero representar, né, o meu bairro numa planta, numa folha. Opa, se é um bairro ali, uma rua, eu vou ter um nível de detalhamento. Ah, eu quero representar o Brasil, o mundo. O que acontece? Você perde esse nível de detalhes, tá? Então, dentro dessa classificação, você vai precisar ver o quê? O que eu vou representar? Qual que é a minha finalidade? Então, você vai escolher, né, o melhor objeto de estudo nesse caso, tá bom? E por questões de convenções, né, eu tenho que estabelecer uma boa leitura dessa cartografia, igual eu falei para vocês. E o primeiro caso, gente, é título. Não leia nada sem nem ler o título. Você tem que ter um norte, tá? Onde eu estou estudando? O que vai analisar? Uma vez isso, eu tenho a minha legenda. E a legenda, né, ela vai facilitar a sua vida. Eu posso fazer uma legenda de qualquer maneira? Posso. Eu posso fazer uma legenda, por exemplo, de videografia na cor verde? Posso, sem problema nenhum. Ah, eu quero fazer agora uma representação das florestas na cor azul. Pode também, não tem problema. Desde que esteja explícito, tá ok. Mas por convenções, né? Ou seja, para facilitar uma leitura geral do pessoal, desculpem aí, o que acontece? Vai estabelecendo exatamente as convenções internacionais para facilitar a leitura para tudo quanto é lado. E nisso eu tenho, então, desde a questão quantitativa, ordenada, quantitativo, que vai me orientando. Ah, eu quero saber de um aeroporto. Opa, eu tenho aqui uma plaquinha de aeroporto. Eu poderia colocar uma igreja? Não faz sentido nenhum. Então, os mapas pontuais quantitativos vai te ajudar, né, nessa leitura, principalmente visual, tá? Então, isso é importante nessa situação. Ordenar por nível de tamanho ou nível de importância, tá? E nesse caso do quantitativo aqui, por exemplo, que vai ser uma gradação que existe, ou seja, principalmente para mapas de população, transporte, economia, é bem utilizado, tá bom? Use de forma linear, estradas, rios, divisas de territórios, então sempre vai estar nesse mesmo sentido, tá? E quando eu pego por área, né, eu quero dividir, eu quero separar ou regionalizar grandes áreas, eu pego em grandes blocos, né, e o vou exatamente colocando a legenda de cada situação. Então, isso é muito importante. São os dois principais nortes aí, tanto o título quanto a legenda. A escala, quando for trabalhar realmente alguma pergunta, né, em termos de escala, redução, tamanho real, tamanho imaginário,
né? Só se a prova te perguntar isso a questão. Do contrário, ela vai estar ali só para te orientar realmente quantas vezes aquele objeto real foi reduzido, né? E te mostrar o nível de detalhamento. Do contrário, não se preocupem, tá? E a orientação, exatamente a questão norte e sul aí. Tranquilos? Foi? Aí, beleza. Com relacionamento a essa questão da escala que eu falei para vocês, eu tenho duas formas, né, de representar a minha escala. Ou seja, como que eu vou estar analisando, né, esse processo. Espero que tá agarrando no computador de novo aqui, eu bosta. Mas, enfim, eu tenho tanto... Eita, muito legal agora. Espera aí, galera, estou com dificuldades aqui. O computador está pedindo férias também já. Tá igual eu. Opa, só um segundo. Foi. A escala cartográfica, né, nesse sentido, então, vai pegar essas duas dimensões. A escala numérica, a mais usual, e eu tenho a escala gráfica. Qual que é a grande característica, né, e a facilidade, muitas vezes? É entender o que, nesse caso da escala gráfica, exatamente cada subdivisão dessa vai representar exatamente, né, o quanto a escala foi reduzida. Nessa primeira, por exemplo, eu tenho que cada segmento desse, né, de reta, vale o quê? Cada 1 centímetro corresponde a 4 quilômetros. Nesse segmento aqui de baixo, 1 centímetro vai valer o quê? 25 quilômetros. Então, eu sei exatamente que essa escala aqui, que vai reduzir mais vezes, ela vai ter menor nível de detalhamento. Essa aqui, por exemplo, que reduziu menos, né? Ou seja, menor redução, maior nível de detalhamento, tá? Essa aqui facilita bastante, porque exatamente cada centímetro, né, já corresponde à questão de quilômetros. Ao contrário da escala numérica, você vai ter um trabalhinho. Por quê? Primeira coisa, como é que vai ler? 1 centímetro, 2 pontos, tá? Ou seja, a cada 1 centímetro equivale, nesse caso, a 100.000 centímetros. Aqui que está o problema, muitas vezes. Por quê? Você tem que transformar ela em quilômetros. Por quê? É mais fácil. Ah, vou falar, daqui a Teixeiras tem mais ou menos 10 mil quilômetros, ó, 10 quilômetros, né? Vai ter 1 milhão de quilômetros, ó, 1 milhão de centímetros, fica o ruim, né? Então tem 10 quilômetros. Então, macetinho para a prova. Ah, eu tenho dificuldade, Lucas, transformar centímetro para metro. Gente, é muito simples. Por quê? Se a cada 1 centímetro corresponde a 100.000 centímetros, é só eu cortar os 5 zeros. Ou seja, 1 centímetro corresponde a 1 quilômetro. Então, não precisa quebrar a cabeça. É só você andar com a famosa vírgula, né, para a esquerda e para a direita. Ou seja, se ela te deu a leitura numérica, que 1 centímetro corresponde a 500.000 centímetros, é só cortar o zero, que você vai facilitar a sua vida. Não inventa moda, não vai criar regrinha. É simples. Anda 5 zeros. Corta 5 zeros que você vai achar, né, a distância já em quilômetros. Então, vai facilitar bem a sua vida, né, quando acontecer isso. Tranquilos? Dúvidas? Não? Então, vamos embora então. Aí, o que eu acabei de falar para vocês, como que eu vou classificar, né, se é uma escala grande ou pequena? Observe para vocês verem que uma escala grande, né, que vai ter um nível de detalhe muito importante, é quando você vai dividir aí ela até 25 mil. Ou seja, 25 mil centímetros ali, de boa, tranquilo, você consegue ver a questão ligadas a uma planta de uma casa, de uma rua. Então, você vai ter um detalhamento, né? Quando você está lá na quinta série, sexta série, passa a planta da sala de aula. Você consegue até desenhar as cadeiras. Por quê? É uma escala grande, porque tem um nível de detalhamento. Cabe naquela folha de você. Agora desenho Brasil. Ou seja, você está aumentando a escala. Se você está aumentando a escala, você está reduzindo mais vezes aquela imagem real. Se você está reduzindo muitas vezes, você vai perder o quê? Exatamente os detalhes. Você não consegue ter o detalhe. Então, você tem uma escala pequena. Então, sempre fiquem ligados. Denominadores grandes, né? Ou seja, reduziu muitas vezes, quer dizer que você vai ter uma escala sem muito detalhe. Opa, reduziu pouco, uma escala pequena, 1 para 20, 1 para 50, por exemplo, você detalhou muito mais sua informação. Então, você tem um grau de precisão muito maior. É o que nós vimos lá atrás, né? Depende qual
o seu objetivo de representação. Se você quer representar realmente um nível de detalhamento maior, você vai reduzir menos vezes. Se você quer aumentar bastante, né, a sua escala, tirando os detalhes, então você tem aí a sua escala pequena. Beleza? Então, bora lá. Eu ainda vou descobrir por que meu computador está travando. E nem tem coisa aberta nele, tá? Vamos embora. Trava, meu filho. Aí, galera. Colinha para a prova de vocês. Não precisa quebrar muita cabeça. É só direcionar direto. A legenda. Desão, distância real. Desenho, distância do seu documento, da sua imagem que você projetou. E a escala é quantas vezes que vai ser dividido. Aí, um macetinho rapidinho para vocês é o desão sobre desenho e exão sobre desenho. Por quê? Se eu quero calcular o meu desão, a minha distância real, né, eu só vou multiplicar a escala vezes a distância. Uma vez que eu fiz isso, sem problema nenhum. Ah, não, eu quero achar a minha escala agora. O que acontece, gente? Desão sobre desenho aqui, ó, eu vou dividir. Então, macete para a prova, tá? Para não quebrar a cabeça. E se eu quero a minha imagem imaginária, ou seja, quantas vezes que eu tenho que reduzir, eu tenho que pegar o meu desão, ou seja, a minha distância real, e dividir, né, pela minha escala. Então, eu tenho essa divisão também. Então, assim, para a escala, os grandes problemas que nós temos, né, muitas vezes, é a transformação de unidade, a questão de centímetros para quilômetro. A prova, muitas vezes, vai te dar, por exemplo, a distância real é 10 quilômetros e a escala no mapa é centímetros. Você vai ter que calcular isso. Então, sempre ficar ligado, né, nas transformações, você tem que usar as mesmas unidades de medida aí. Então, sempre bom ficar ligados a isso. Tranquilos? Beleza essa parte cartográfica aí, galera? Alguma dúvida? Tirando a parte que está travada aqui. Alguém responde no áudio para mim, fazendo favor. Tá ok? Eita, travado mesmo aqui. Ai, que bosta. Foi. Adriana, explicar a parte de escala? Tá. O que acontece? Primeira coisa, eu tenho que saber o macete. A prova vai te pegar, na maioria das vezes, exatamente por causa de transformação de unidade. Ou seja, você tem que ficar esperto com relação a isso. Por quê? A distância real, ela é dada sempre em quilômetros. Tá lá. A distância imaginária no documento, ela vai te dar em centímetros. É o que eu falei para vocês aqui atrás, ó. A maioria das escalas numéricas, 1 para 100 mil, 1 para 500 mil, para 250 milhões. Então, tem que transformar sempre. Corta o zero da sua vida e resolve. Se te dá a escala gráfica, ela vai facilitar a sua vida. Por quê? Ela já vem em quilômetros. Ó, olha a legenda aqui. Então, ela vai facilitar. Eu sei que 1 centímetro corresponde a 25 quilômetros. Então, vai facilitar. Então, para dar prova, eu tenho que fazer essas transformações, é sempre ficar nesses cálculos. Por quê? Se eu quero calcular a distância real, eu tenho que pegar a minha escala, quantas vezes o objeto foi reduzido, vezes a distância entre os pontos. O que eu faço? Multiplicação. Está aqui bonitinho. Ah, eu quero calcular a distância, né, de desenho entre os dois pontos. Ou seja, eu pegar a distância real e divido pela minha escala. Ou seja, eu sei que a distância real, por exemplo, é de 4 quilômetros, né, daqui até o Colune. Mas a minha escala que eu vou utilizar é de 2 centímetros. Então, qual que é a minha distância no mapa? Eu sei que cada centímetro, né, vai valer 2. Opa, se 2 centímetros e a escala vale 2, 2 vezes 2, 4. Resolve o problema rapidinho. Se eu quero calcular essa distância entre os dois pontos, né, essa distância imaginária, eu pego o desão, a distância real, e divido pela minha escala. Se eu já quero calcular a minha escala, ou seja, quantas vezes que eu vou ter que reduzir esse objeto, eu tenho que pegar o quê? A minha distância real
e dividir pela minha distância imaginária, tá? O que acontece sempre, a gente sempre fala, né? Nessa parte aqui, tem que praticar o exercício, né? A gente não tem tempo para isso, mas a prática do exercício é fundamental, beleza? Show de bola. Aí, galera, entrando na segunda parte aí do edital do Colune, né? A questão de entender o planeta Terra um pouquinho. De escala caiu poucas nos últimos anos, mas de orientação da parte de cartografia no geral, sim, cai. Tá? Essa transformação de unidade, acho que tem uns 3 ou 4 anos, não me lembro agora, não vou, porque eu não sou especialista de colune da prova, né? O outro coordenador. Mas, sim, pensando na parte, é mais de cartografia no geral. Tá? Você é bom ficar esperto nisso aí. Porque depende muito de quem vai fazer a prova. Qual dos professores que fazem a prova, né? Por exemplo, um dos professores, que é o Leomar, adora essa parte de orientação. Né? Ele é um triatleta também, então tem essa característica. A Severina tem outra característica. O novato eu não sei quem que é. Então eu não posso afirmar. Mas sempre vão ficar ligados, tá bom? A parte de formação do planeta, galera, aí, o segundo tópico, né? Entender que o processo do planeta aí começa de uma grande explosão, né? O Big Bang aí, e que vai passar por um processo de transformação e resfriamento. De acordo com que vai transformando o planeta e vai tendo esses resfriamentos, eu tenho dois agentes, os agentes internos e os externos, endógenos e exógenos, né? Então, que vai moldar o nosso planeta. Só para lembrar aí a questão prática, mesmo alguns dados, né? Superfície, a quantidade de quilômetros quadrados, em termos de massa, chance de cair zero. Mas, principalmente o que me chama a atenção, né, para esse caso, é tanto a circunferência longitudinal quanto latitudinal, ou seja, uma proximidade muito grande, ou seja, quase uma esfera perfeita. Então, sempre lembrar que o nosso querido planeta é redondo, tá? E não o contrário. E o que acontece? Com as suas deformações, nós classificamos ele aí com essa parte de elipsóide, ou seja, achatado, tá bom? Aí, o que vai acontecer? Eu tenho que pensar que o planeta é dividido em 2 grandes grupos. Primeiro, a parte continental e a parte oceânica, a qual, né, nós temos aí a formação da nossa litosfera. No caso da parte continental, a qual nós estamos, o que acontece? Eu tenho rochas mais duras, ou seja, teve um resfriamento um pouco mais rápido. E basicamente, né, são rochas graníticas baseadas em silício e alumínio. Eu tenho o famoso Cial. Enquanto a crosta oceânica, que tem uma espessura menor, é formada por rochas basálticas, né? Principalmente silício e magnésio. Então, por isso nós chamamos de Cial e cima, tá? Sempre lembrando aí que o Cial vai ter uma estrutura em relação à crosta terrestre e o magma, né? Bem maior do que o cima. Então, característica disso é importante entender. Aí, como que a nossa estrutura, então, é dividida? Essa parte que eu acabei de falar para vocês do cial e do cima, observe que a nossa parte da litosfera, até chegar exatamente no manto, mas aqui dentro da astenosfera, é o quê? É uma parte bem maior quando eu comparo, né, a parte oceânica. Então, a crosta oceânica como um todo pode variar aí de 0 a 100 quilômetros, aonde a crosta oceânica variando aí de 0 a 50, né? Então eu tenho uma menor altura em relação aí ao manto. Então eu tenho a parte superficial, ou seja, a qual nós estamos. Aí eu tenho que dividir novamente o meu planetinha, né? Primeiro eu tenho a questão do manto, né? Que é o manto superior e o manto inferior, e a questão do núcleo. Qual que é o grande erro que muitas vezes as pessoas confundem, né? A questão do núcleo ser líquido e ser sólido. Gente, se está passando por um processo de resfriamento, né, às grandes profundidades, ou seja, o núcleo interior, ele vai ser sólido, ou seja, vai ser uma estrutura maciça. Enquanto o núcleo exterior, por estar em contato com o manto, né, ou seja, essa grande área de magma aqui, o que vai acontecer? Eu tenho, né, o meu núcleo externo sendo que ligado à parte líquida, tá? Então sempre tomar cuidado. E da crosta terrestre até o núcleo, eu tenho aproximadamente aí 6.300, né, e 78 quilômetros que vai estar envolvendo a Terra. Ah, beleza, legal. Qual que é a parte importante
isso aqui principalmente. Como que houve a divisão quando nós temos essa parte continental principalmente? Quando nós vamos entender principalmente, né, a teoria das placas tectônicas e a teoria ligada diretamente ao processo de formação do relevo, no caso da deriva continental, eu tenho que lembrar dessas duas derivas. Primeiro, a de Alfred Wegener, né, que vai colocar o quê? O mundo há milhões de anos atrás era uma grande Pangeia, ou seja, uma única massa continental, aonde eu tenho, né, rodeada por água. Então, o que, que vai acontecer? Quando Alfred Wegener faz essa teoria, eu tenho que prestar bem atenção na data dele, eu estou no final do século XIX para o século XX. Eu tenho baixa tecnologia, baixo recurso de pesquisa, então ele vai considerar principalmente o quê? Que o planeta é essa única massa continental e por estar em cima do continente, ou seja, ficar à deriva, vai acontecendo as rupturas. Nesse caso, 200 milhões de anos, uma única massa continental. Passou o tempo, ela vai começar a romper. Eu vou ter a Laurásia e a Gondwana, aproximadamente 135 milhões de anos. E essa deriva continuou, né, acontecendo, ou seja, eu vou ter o processo de formação dos continentes. Aí o que acontece, galera? Observe, por exemplo, né, a Índia não está na Ásia direto, a Austrália está saindo da Antártica, ou seja, está passando pelo esse processo de deriva até chegar, né, ao modelo que nós temos hoje, né, no mundo atual, onde eu tenho os dois continentes, continente americano, europeu, asiático. Então, eu tenho essa característica. Então, ele não tinha tecnologia, mas como que ele vai levar isso em consideração? Ele vai usar as justificativas. Primeiro, o morfológico. Por quê? É como se tivesse um grande quebra-cabeça. Se eu for juntando aqui o Brasil ao leste brasileiro, junta na costa da África, a América do Norte com a Europa. Então, esse argumento morfológico é que o Brasil, o planeta, né, era uma grande quebra-cabeça. Então, ele foi se rompendo. Mas também, não vai ser apenas isso. Eu tenho argumentos geológicos, porque rochas semelhantes em continentes distintos, ou seja, eu tenho oceanos, mas eu tenho a mesma característica de rocha. Paleoclimáticos, né? Ou seja, a questão de climas ser bem semelhantes em um continente ou outro. É lógico, eu tenho a questão o quê? Latitudinal, que vai indicar muita questão climática. Ou a questão paleontológica, ou seja, restos fósseis. Então, isso tudo, né, vai levando a crer nessa teoria da deriva continental do Wegener. Só que, por que ela não vai ser aceita de fato? Né? Exatamente, olha, faltando alguma coisa. Porque faltava exatamente justificativas. Porque quando eu pego essa massa continental, ela conseguiria movimentar tanto assim. Então, isso iria fazer o quê? Ter muito mais fragmentações. Aí, o que acontece? Vem, então, a famosa teoria das placas tectônicas. E o que é essa teoria das placas tectônicas? Olha aqui, na hora eu não falei para vocês que eu tenho a minha chamada astenosfera. É uma camada que está entre a crosta, né, e o manto. E ela vai servir exatamente o quê? Como se fosse uma grande gelatina. Nós pegamos gelatina, né, a qualquer momento, o que acontece? Vai ficar balançando, não é? Mas o que vai acontecer de fato? Eu tenho que lembrar que no interior do planeta eu tenho altas temperaturas. Então, quando você pega uma panela de pressão e tampa, qual que é a ideia da panela de pressão? Você aquecer a água e ela vai subir. Ou seja, se nós pegarmos a física aí, ela vai perder sua densidade um pouquinho e vai subir. Só que subiu, bateu na parede, no caso da tampa de pressão, ela vai retornar. É o que acontece no interior da Terra. Por quê? Eu tenho as minhas famosas células de convecção, ou seja, que fica no interior aí do planeta, né? E elas vão ser responsáveis exatamente o quê? De ficar batendo na minha crosta terrestre. E esse bater da crosta terrestre é exatamente que vai ter a questão das placas tectônicas. Nesse modelo que eu mostrei aqui para vocês, eu tenho a dorsal mesoceânica, ou seja, entre o Brasil e a África. Só que está acontecendo o seguinte, está tendo uma separação dessas placas. Então, as correntes de convecção é exatamente, né, esse movimento de ascensão que faz. Opa, levantou, perdeu, né, a questão do peso, ar mais quente sobe,
só que batendo no teto, vamos bater assim entre aspas, vai cair de novo. Então, isso torna-se um ciclo. Então, essas células vai fazendo exatamente esse movimento que vai dar origem à origem, né, das placas tectônicas. Então, observem que a nível de mundo, né, eu tenho exatamente o que? Grandes placas tectônicas. O que eu tenho que saber principalmente? Meu Brasilzão, eu estou no meio de uma placa tectônica. Por isso que nós não temos, né, a questão de terremotos. Nós temos algumas vezes alguns abalos sísmicos, ou seja, bem pequenininhos, porque eu tenho fraturas entre as rochas, ou seja, entre as placas, mas nada muito sério, tá? O que vocês precisam saber por causa de formação de relevo? Eu tenho duas áreas de grandes altitudes, ligada à Cordilheira dos Andes, e também eu tenho aqui, né, na Europa, que é a nossa famosa Cordilheira do Himalaia. O que acontece? Exatamente movimentos de placas, já daqui a pouco. Movimento de choque dessas placas. Só que existe uma diferença também. Enquanto aqui na Euroasiática eu tenho esse bater, vamos botar assim no primeiro nome agora, com duas placas continentais, a sul-americana nossa bate com a placa de Nazca, ou seja, tem uma placa oceânica e uma continental. A oceânica vai para o interior da Terra, né? Exatamente esse movimento aqui que vocês estão vendo, e esse movimento é um movimento que chamamos de subducção. Só que, enquanto uma está descendo, outra placa, no caso que é a nossa sul-americana, a placa americana, está fazendo esse movimento de soerguimento. Eu tenho, então, a minha formação da Cordilheira dos Andes. No caso da Cordilheira do Himalaia, que eu acabei de falar, duas continentais. Então, as duas vão subir, né, ou vão soerguir ao mesmo tempo, tá? Então, olha aí para vocês verem essa movimentação da placa que eu acabei de falar com vocês. A de Nazca batendo, mas só que eu tenho a placa oceânica, então vai para o fundo do mar. Aqui eu tenho a euroasiática batendo tanto com a placa arábica, né, quanto a própria placa africana. Então tem essa situação. E nesse caso, né, a maior dorsal que nós temos aí do planeta, a nossa querida mesoceânica, que separa o Atlântico aí, né, que vai ter exatamente o quê? O processo de separação, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, e você tem o que? O processo de vulcanismo. Então vai formar uma gigantesca, né, cordilheira aí da meso-oceânica. Beleza? Dúvidas? Deixa eu ver se eu consigo voltar a tela aqui. Se tiver, gente, se tiver alguma pergunta, fala para mim que eu estou conseguindo voltar a tela aqui agora não. Beleza? Aí, galera, o que acontece? Eu tenho, então, três movimentos de placas. Os movimentos divergentes, conformantes, transformantes e divergentes. Nesse caso, o movimento divergente, ou seja, eu vou divergir, ou seja, eu vou separar. E quando acontece essa separação, ou seja, os sentidos opostos, né, vai me dar exatamente o que? O processo de vulcanismo. Porque essa lava vai sair. Nesse caso, igual tem um exemplo aqui, que é a nossa mesoceânica, né, vai formar uma grande cordilheira oceânica com uma altimetria bem elevada. Foi questão de Enem 4 anos atrás, né? A gente sempre pode pensar nisso, e saiu reportagem esses dias, aqui no Chipre da África, né, próximo da placa arábica, está tendo uma ruptura da placa africana. Então, assim, para os próximos milhares de anos aí, a gente vai ter uma nova placa tectônica exatamente por causa desse movimento de separação que acontece dentro do continente africano, tá? Então, movimento de placas divergente, eu vou divergir, eu vou separar, vulcanismo, tá? Então, eu tenho informação aí da minha cadeia meso-oceânica, por exemplo. O outro movimento é um movimento que é convergente, ou seja, eu vou convergir, eu vou bater de frente. E no caso, que pode estar na sua prova, principalmente, é a que eu acabei de falar para vocês, né? Que é com relação à Cordilheira dos Andes. Por quê? Nesse movimento da cadeia Cordilheira dos Andes, que está próximo da gente também, como eu tenho esse movimento, uma placa oceânica, ela vai em direção ao manto, né? Enquanto a placa americana vai fazer esse movimento de ascensão. Observe para vocês verem aqui a euroasiática, né, e a indo-australiana. Tem duas placas continentais, ou seja, força bruta mesmo. Então, não é à toa que eu tenho aqui a Cordilheira do Himalaia, né, como a principal aí
cadeia montanhosa em termos de altitude do planeta. Tá? Então, movimento convergente, eu vou convergir. Se for uma oceânica com uma continental, ela vai para baixo e esse movimento chama movimento de subducção. Então, sempre ficar atentos a isso, tá bom? E o outro movimento, principalmente aí conhecido nos Estados Unidos, vários filmes acontecendo, é o movimento transformante, ou também chamado de movimento de cisalhamento, ou seja, elas vão raspar entre elas. E esse movimento de raspagem, né, vai gerando um desgaste, abalos sísmicos, entre outros. Então, quando a gente observa esse desenho aqui, né, que é a falha de San Andrés, ou San Andrés, como vocês queiram, a gente começa a ver exatamente o que? Esse vale sendo formado, exatamente, né, porque aí vai estar rompendo. Então, eu tenho esses três movimentos de placas tectônicas que eu não posso esquecer. O movimento convergente, o movimento divergente e o movimento transformante, né, ou de cisalhamento. Beleza? Dúvidas, perguntas? Lembrando, pessoal, não estou conseguindo voltar para minha página do Meet. Qualquer coisa me avisam aí. Bora lá que está indo. Aí o que acontece? Os movimentos ligados à dinâmica interna, né, vai ser responsável por esses abalos, igual vulcanismo, tectonismo. E os movimentos externos, né, são os movimentos causados aí principalmente por intemperismo e o processo de erosão. Então, sempre lembrar, endógenos para dentro, ou seja, os movimentos internos da Terra. E os movimentos exógenos, ou seja, para fora, né, são esses movimentos externos. No caso, o intemperismo e erosão com grande destaque. E esse intemperismo, né, é causado principalmente por causa de que agentes que a gente vai ver água, vento e a matéria orgânica. Então, eu tenho essa característica bem importante. Então, olha para vocês verem como que o tectonismo, né, pode causar aí duas situações de formação do relevo. Uma de forma abrupta ou de forma lenta, né, que nós chamamos da epirogênese, né, que é a força interna, que vai atuar de forma vertical. E o que acontece? Vai formar esses graves, que nós chamamos, ou seja, essa diferença. Enquanto os movimentos orogêneos, ou seja, é de curta duração, mas de grandes intensidades. O que acontece? Vai formar os dobramentos. Então, esses movimentos, né, que eu tenho, então, da epiterogênese, ou seja, ruptura ou erogênese, é processo de formação, né, do nosso relevo. Sendo que a epiterogênese vai ter esse movimento lento e a orogênese, né, vai ter maior intensidade aí dentro do processo, né, de formação desse relevo. Tranquilos? Aí está mostrando para vocês a questão do vulcanismo, né? E o que vai ser essa questão do vulcanismo principalmente? Vai ser em relação a quando acontece a saída da lava, ou seja, vai acontecer exatamente a expulsão desse magma, vamos colocar, e vai ter o quê? A questão ambiental, a questão da vida humana, que pode correr riscos, tá? Exatamente porque vai gerar um grande volume de magma. E o que acontece principalmente? Eu tenho a questão das explosões, ou seja, das bombas, que são, nós chamamos aí, principalmente, né, dos piroclásticos. O que acontece? Massas de ar, ou seja, vento acontecendo, diferença entre alta e baixa pressão, vai levar essa chuva de cinzas, né, para locais mais afastados da borda do vulcão e pode acontecer, né, a questão ligada aí a alguns desastres. Coisa que eu tenho que lembrar, processo de formação de rochas. Se essa lava, né, esse magma saiu, ele vai resfriar muito mais rápido. Porque esse magma também ele pode ficar interno aqui, só que ele vai resfriar de forma bem mais lenta. Então, eu tenho rochas do ponto de vista expostas ao exterior que vão resfriar muito mais rápidas e, ou seja, uma dureza menor do que comparado, né, às rochas que vão ficar dentro das fraturas do vulcão, que vai resfriar de forma muito mais lenta e você vai ter o quê? Uma rocha, uma condição de dureza bem maior. Beleza, pessoal? Alguém fala comigo alguma coisa aí que eu estou ficando doido aqui sem ver alguma coisa. Tá ok? Não é possível que ninguém tem um microfone.
certo, Lucas, tá dando certo. Não, beleza. Depois você vai me avisando aí, meu jovem, pelo amor de Deus. Aí, galera, o que acontece? Eu tenho os meus agentes exógenos, ou seja, que vai correr do lado de fora. E que vai ser responsável exatamente para moldar as nossas estruturas, né, geomorfológicas. E nesse caso, o que vai acontecer para eu entender esse processo de formação? O clima é o principal agente transformador aí, principalmente quando você tem a ação da água, da chuva, né, dentro desse movimento, nós chamamos do intemperismo aí físico ou químico. A questão do próprio relevo é acidentada, não é? Quando tem uma questão climática diversa, vai estar movimentando, né, as encostas, a destruição, vamos botar assim, entre aspas, degradação dessas rochas, ou seja, vai me constituir a questão mineralógica, que vai dar um tipo de estrutura de rocha, uma rocha sedimentar, ou seja, que é feita a partir de decomposição e sedimentação, ou uma rocha metamórfica, que através da pressão e temperatura vai modificando as minhas rochas. Ou o tempo, né, que ao longo aí dos milhares de anos vai sendo esculpido. Igual a gente sempre brinca, né, uma piada aí, água mole em pedra, mas no caso não pedra, mas rocha, tanto bate até que fura, exatamente porque é essa ação exógena, né, ou seja, é um movimento que vai acontecendo e com o passar do tempo, né, vai aí estruturando e desestruturando mesmo, ao mesmo tempo agregados aí. Então, eu tenho os principais três processos de intemperismo. O químico, causado principalmente pela ação da água, o físico, causado pelos ventos, e o biológico, matéria orgânica, né? Quando nós temos nossas raízes aí perfurando as rochas, vai causando fraturas nesse processo, então ele vai ser exatamente o quê? Responsável por esculpir algumas determinadas áreas aí do nosso relevo. Então, sempre ficar atentos a isso. E no caso das erosões, gente, o que vai acontecer? Não é simplesmente, eu vou ter um desgaste do solo, um desgaste da rocha. Não. Você tem um desgaste automaticamente de áreas de maior altitude para menor altitude. Vai acontecer o transporte e com isso você chega em áreas mais planas, né? Ou seja, você vai ter um processo de sedimentação. Então, é como se eu tirasse o solo de um lugar e levasse para o outro. Então, esse processo erosivo vai ser exatamente, né, essa situação. O que você tem que lembrar para a prova também? Existem alguns tipos de erosão. Erosão pluvial, ou seja, pluvial causado por rios, pluvial, chuvas. E essa erosão pluvial pode causar o que nós temos de erosão laminar, é quando você tira a parte de cima do seu solo, né, rica em nutrientes. Então, isso é um problema tanto do ponto de vista que a prova pode cobrar, do ponto de vista de retirada do solo, mas retirada de nutrientes. O que acontece? O agricultor vai ter que gastar mais recursos, né, em relação aí a essa nutrição do solo. O ravinamento já começa a ter fissuras, né, dentro do seu solo. E as bolsorocas ou bolsorocas, que pode aparecer na prova também, é quando tem já realmente um grande desgaste, né, e totalmente prejudicial para o terreno. Então, sempre ficar ligado a esse tipo de erosão. Erosão marinha, né, quando causa aí no litoral, ou seja, a água, a correnteza do mar vai batendo nas regiões de encostas aí e pode gerar sérios problemas, né? Erosão glacial, quando nós temos na região dos polos, a eólica, causada principalmente pelo vento em áreas principalmente de desertos, tá? Isso é muito importante também destacar. E o deslizamento é quando você tem grandes desgastes, né? O solo descoberto, e quando você tem uma chuva, né, a capacidade do solo de reter água vai superar, o que vai acontecer? Você vai ter um deslizamento de terra. Aí sempre tomar cuidado, porque pode levar quem mora geralmente em costas, né, pessoas de baixa renda. Então, quando tem esse processo de urbanização no Brasil também, população, muitas famílias que estão nas encostas, exatamente por uma questão socioeconômica. Então, sempre bom ficar ligados nessa relação aí direta, tá bom? Dúvidas? Dúvida, galera? Nenhuma, Lucas. Tá. Beleza, deixa eu recompondo aqui. Galera, outro tópico aí dentro da geografia física para vocês, que são de ciclos hidrológicos, tá? Sempre ficar muito ligado.
principalmente porque o mundo não vai acabar com a água. Nós não estamos acabando com a água no mundo. Por quê? Exatamente porque o ciclo ele é fechado. Se você não mandar água para a Lua, para Marte, para qualquer lugar, a água que está na Terra vai continuar da Terra. O grande problema é a água potável, tá? Ou seja, a água que nós estamos aí utilizando no nosso dia a dia. E nesse caso, sempre bom levar em consideração exatamente o uso e ocupação do solo, o crescimento demográfico que aconteceu nos últimos tempos, né? Ou seja, o crescimento da população, tudo isso vai aumentando e fazendo pressão, né, dentro do ciclo hidrológico. Então, isso vai gerando problemas aí cada vez mais. Nós temos que gastar para o tratamento de água, né, para abastecimento em casa. Então, sempre bom ficar ligados a essa situação. E como é que esse ciclo vai funcionar? Primeira coisa, eu preciso ter essa figurinha chamada Sol, ou seja, ele tem um grande destaque. Por quê? Ele que é responsável, né, pelo aumento da temperatura e o aumento da taxa de evapotranspiração, ou seja, essa mudança da água aí da sua forma sólida, né, para gasosa e depois retornar para a Terra. Aí o que acontece então? Eu tenho o agente aí, que é o Solzinho, aqueceu o nosso planeta. O que acontece? Rios, oceanos, o nosso próprio corpo humano vai começar a perder água, ou seja, vai começar a evaporar. No caso da fauna, né, a gente vai falar do nosso corpo, por exemplo, o processo de transpiração. Então, eu tenho a evaporação da água, propriamente dito, e a transpiração dos seres humanos de forma geral, né, composta de matéria orgânica, ou seja, carbono. Então, o que acontece? Acontece tanto o processo de evaporação quanto o processo de evapotranspiração. Uma vez que feito isso, essa água ela vai condensar. E o processo de condensação começa o processo de formação das nuvens. E uma vez que essas nuvens atingem seu ponto de saturação, ou seja, não conseguem mais reter água, o que acontece? Essa água volta para a nossa terrinha, ou seja, volta para a crosta terrestre. E como que pode acontecer isso? De algumas formas. A básica e a mais tradicional, através da precipitação, ou seja, a chuva, ou pode acontecer deslocamento de massas aí, pode armazenar um pouco dessa água nas geleiras também. Fazendo um link, né, com a pergunta da nossa amiga aí sobre a COP30, a gente pode ter um problema sim, que é a partir das emissões de poluentes, né, principalmente com as revoluções industriais, está envolvendo a questão de ciclo hidrológico, né, com a questão da COP sim. Por quê? Vai afetando cada vez mais, né, o aquecimento do planeta aí e o derretimento das calotas polares aí. Então, beleza. Eu tenho a precipitação, uma forma mais tradicional. O que acontece? Uma parte dessa água, antes de chegar na própria crosta terrestre, ela evapora. Uma pequena parcela já vai evaporar. Então, uma vez ela caiu, ela pode cair diretamente no rio, no oceano, ou seja, no corpo d'água, então vai diretamente para os corpos d'água. Mas também acontece de cair, né, exatamente no solo. Aí tem duas situações. Se você tem uma área de vegetação, essa água, né, vai cair nas florestas, vai reduzir a sua velocidade. E reduzindo a velocidade, cuidado para a prova aí, vai aumentar a taxa de infiltração no solo. Por quê? Mesmo que se o solo for um aclive acentuado, tiver vegetação, essa água vai perder energia, então eu consigo, né, uma taxa de infiltração maior. Opa, não estou conseguindo infiltrar porque o solo está exposto, porque está impermeabilizado. O que acontece? Um escoamento superficial. E esse escoamento superficial tem sempre aí para as partes mais baixas, né, que vai direto a rios, lagos e oceanos. Então, tem essa característica. Então, uma vez que eu tenho esse processo, sempre bom ficar ligados, né, principalmente quando envolver a ação humana, ou seja, a ação antrópica, que pode estar levando a algum problema ambiental. Então, sempre bom ficar ligado à questão do ciclo hidrológico aí, porque é um ciclo fechado, né? Aquela água que evaporou de um continente pode parar para outro, não tem problema nenhum. Mas as águas sempre vão estar aí dentro do território, né, do planeta, sem maiores problemas. Para a prova de vocês no dia a dia, vocês têm que conhecer esses elementos da bacia hidrográfica. Primeira coisa, o que é essa bacia hidrográfica? Exatamente
a área de delimitação dos maiores pontos de curvas altimétricas, ou seja, em relação ao nível do mar. Então, eu vou ter bacias grandes, uma subbacia, uma microbacia, depende do que eu vou estar analisando. Mas todas as bacias, né, não importa se uma microbacia ou uma grande bacia, que é a Amazonas, por exemplo, que é maior, eu vou ter sempre algumas questões, né, bem particulares. Primeiro, que é em relação às nascentes, ou seja, aonde ocorre o afloramento, ou seja, que a água subterrânea vai aflorar. Uma vez aflorada, né, eu começo o meu curso d'água. Se eu não tiver nenhum afluente, ou seja, rios que vão contribuir com o meu rio principal, ou com o meu leito principal, que é o rio de maior comprimento, o que acontece é que ele vem fininho. Uma vez que começa a ter contribuição, ou seja, dos meus afluentes, esse rio começa a encorpar, né, em termos de vazão e volume de água. Então, eu tenho a minha nascente, eu tenho os meus afluentes, eu tenho o meu leito principal ou o meu rio principal, é o rio com maior extensão, né, desde a sua nascente até a sua foz, tá? Então, isso é característico. O que vai dividir uma microbacia para uma bacia é o que nós chamamos de divisor de água, ou seja, para onde essa água vai escoar. Vai para a bacia 1? Vai para a bacia 2? Então, isso é o que nós chamamos de divisor de água, é onde nós temos aí os pontos mais altos dentro de qualquer bacia. O que eu falei com vocês, né, uma microbacia, por exemplo, aqui, uma pequena bacia, só para analisar, uma subbacia ou uma bacia maior. Que pode estar na prova para vocês aí, fazendo novamente uma menção à COP30. Recentemente, já estava em discussão, mas o Brasil liberou, né, na Foz do Amazonas, a pesquisa sobre a questão do petróleo. Então, sempre ficar ligados a isso. A Foz é o quê? É a parte, né, mais baixa da sua bacia e é onde vai estar em contato, né, vai direcionar principalmente para o oceano, né, quando nós temos aí esse movimento em relação às bacias. Aí, como eu falei, essa questão dos rios, a maioria vai correr em direção ao mar. E quando eu falo isso, eu estou falando de um movimento exorreico, ou seja, indo em direção ao mar. Se esse rio for em direção, como acontece no Rio Grande do Sul, né, principalmente lá que nós tivemos há pouco tempo, esse rio nós chamamos de rio endorreico, ou seja, correndo para dentro, tá? Então, só tomar cuidado aí com relação a essa questão, tá? O lençol freático também, essa água subterrânea aí, exatamente que vai ser acumulado, né, com o passar do tempo aí no subsolo. Tranquilos? Beleza, pessoal? Vai falando aí, pelo amor de Deus. Aí, um curso d'água, sempre as mesmas características, tá? Basicamente. Por quê? Um rio tende a nascer, né? Ou seja, na parte mais alta da sua bacia, e vai fazendo esse percurso em relação ao baixo curso. E o que acontece, gente? Se eu entender a característica do rio, por exemplo, o tipo de rocha que está no leito do rio, eu consigo entender se ele está ao alto curso, ou seja, a montante, ou se ele está no baixo curso, que é a jusante. Por quê? A montante, você vai ter o que? Uma característica de rios com mais rochas, né? De maior porte, de maior circunferência. Porque elas não conseguem, devido ao seu peso, percorrer grandes distâncias. Então, eu vejo, né, no alto para o médio curso, exatamente o que? Essa característica. E uma característica importante é o que? Se eu estou em maior declividade, esse rio vai ter maior velocidade. Automaticamente, se tem maior velocidade, eu tenho maior poder de corte do terreno, ou seja, processos erosivos vão acontecer nesse rio. Se eu for para o baixo curso, o que acontece? Esse rio perde velocidade com o tempo. E ele perdendo velocidade, o que acontece? O material rochoso que vai estar ali é principalmente o quê? De baixa granulometria, ou seja, as areias que vai estar acontecendo. Então é sempre bom ficar ligados a essa característica, né, interna aí. Aí, para vocês aqui sempre lembrando, né, não esquecer a nascente, a montante sempre está acima e a jusante abaixo. Aí, para finalizar a questão da foz para vocês, eu tenho dois tipos de foz, né? Na verdade, são três, uma mista. A de estuário, ou seja, essa que vai chegar com um único
botar entre aspas, cano d'água. Ou seja, ela vai chegar com maior força. Então, ela vai ter um poder de erosão entre o rio e o oceano, nesse caso aqui, muito maior. Porque a foz em delta, ela vai ramificar essa energia. Ou seja, eu tenho uma água chegando, porém eu tenho várias saídas. Então, isso vai perdendo velocidade aí. Beleza? Pessoal? Bora lá, enquanto ninguém tá falando nada. Opa, vai mexer? Opa, vai, foi. Já travou. Aí, galera, com relação às bacias, né? Principais bacias nós temos aí: Amazonas, Tocantins, Araguaia, São Francisco e a Platina, ou seja, próximo do Paraná e principalmente. Cuidado, pegadinha de prova. A maior bacia 100% no Brasil é a Tocantins, Araguaia, tá? A maior do planeta aí é a Amazônia. E ela vai me direcionar principalmente o quê? Os seus usos, tá? A questão de irrigação, navegação, produção de energia elétrica, com relação à população estar próxima ou não. Então, assim, eu sempre tomo muito cuidado. No caso da bacia platina, né, principalmente a bacia do Paraná, muito utilizado para geração de energia, como a relação de Itaipu, a amazônica, principalmente transporte de ribeirinhos, né, mas também nós temos produção energética. São Francisco e Tocantins aí também grande produção de energia, tá? Então sempre ficar ligados com relação a essas questões e aproveitamentos das bacias, beleza? Aí nós temos aí, acabei de falar com você, né? No caso da bacia platina, principalmente aí pegando essa região do Paraná e Paraguai e Uruguai. A Tocantins Araguaia, a maior 100% brasileira. Sempre bom lembrar desse detalhe aí, para não esquecer, tá bom? Aí, beleza. Eu preciso ver a tela de vocês, gente, na boa. Cadê? Opa, saiu, foi tudo aqui agora. Opa, pera aí, galera, voltou aqui, ó. Que bosta. Estão vendo aí? Está projetado a questão do clima? Tá no último slide, caracterização e constituição do clima. Ótimo. Beleza. Alguma dúvida da parte de bacias hidrográficas aí? Tudo tranquilo? Entrar na última parte de geografia física aí para a parte mais chata aí, vamos colocar para a prova. O que acontece, galera? A questão do clima, tá? É entender principalmente o que? Os eventos, clima e tempo. Primeira coisa que eu tenho que entender é a definição. Tempo é a sucessão de horas que vai acontecer. Ou seja, o tempo ele é diário, ele é dinâmico. Ou seja, a condição ela vai mudar de acordo com o dia. Ou seja, amanheceu chuvoso, no meio-dia está ensolarado, no final da tarde um calor de matar e no final do dia, né, está uma temperatura amena. Ou seja, ela mudou ao longo do dia. Enquanto o clima é a sucessão de tempos meteorológicos. Ou seja, eu preciso de aproximadamente 30 anos de tempo meteorológico, ou seja, de análise de dados, para eu determinar o meu clima. E ao contrário do tempo, que ele vai variar durante o dia, o clima ele é estático. Ele precisa de uma grande mudança de observações aí de longos anos para mudar pequenas coisinhas, né, ao longo do tempo. Ou seja, mudou a média anual de 20 para 20,1, ou seja, é muito pouca variação, né, que acontece em relação ao clima. Então, o clima ele é estático, ou seja, eu tenho o clima temperado, o clima oceânico, o clima de montanhas, então está bem caracterizado. Enquanto o tempo, eu estou falando que o tempo está chuvoso, o tempo está ensolarado, né? Então tem essa característica direta aí. Aí, para entender essa questão, eu tenho que entender também com relação à nossa querida atmosfera como um todo. E a atmosfera era dividida exatamente, né, em alguns estratos, ou seja, vai ter algumas subdivisões. A troposfera é onde acontece tudo dos eventos climáticos, ou seja, vai ser diretamente ligado ao nosso. Que é a principal característica que eu tenho que sempre lembrar, né? A gente vai ver no clima.
Quanto maior a altitude, menor a temperatura, exatamente dentro da troposfera. Porque a estratosfera, por exemplo, você vai ter uma grande concentração de ozônio e, de acordo com você vai aumentando a sua altitude, a própria temperatura vai aumentando, né? Devido a essa caracterização aí de concentração de ozônio. Depois eu tenho a minha querida mesosfera, é onde eu vou ter aí principalmente, né, as baixas temperaturas, nesse caso chegando até menos 90 graus. Então, sempre ficar ligado nessa situação também. E a termosfera é onde eu vou ter grandes concentrações de íons, né? E nesse caso aí, eu vou ter as nossas queridas auroras boreais que acontecem no hemisfério norte do planeta. Então, sempre bom estar lembrando disso. E a exosfera, né, é a parte mais superior aí, após a nossa querida termosfera, que vai estar ligada. Aí, gente, o que vocês têm que saber em relação ao tempo e o clima? Primeira coisa, que o tempo, igual eu falei com vocês, ele é dinâmico, vai mudar o tempo todo. E um desses elementos, né, é a temperatura. Tanto é que nós pegamos agora, saindo do inverno, por exemplo, eu estou no sol começando a esquentar. Se eu for para a sombra, rapidamente a temperatura cai. Então, a temperatura, né, é exatamente um dos elementos climáticos mais sensíveis que a gente consegue perceber. Por quê? É exatamente, né, aonde eu vou ter aí ligado à temperatura corporal, à temperatura do planeta como um todo. Então, quando a gente analisa esse volume de radiação sobre o planeta, a perda energética é o que nós chamamos, né, ou seja, refletida, é do albedo, ou seja, é exatamente essa relação direta entre a radiação que é absorvida e o que é refletida. Igual nós temos aqui, eu tenho chegando aí exatamente 20% refletida para as nuvens, chegou 4% no sol, chegou 100% no solo, você tem uma reflexão aí de 4% da superfície. Então, quando eu faço essa diferença, eu estou balanço energético, eu estou falando exatamente da questão do albedo. Então, dos mais sensíveis, né, a temperatura aí indicando a questão do planeta. Então, o que acontece? Essa temperatura vai me condicionar principalmente, né, aos grandes climas. Por quê? Faixa equatorial, ou seja, quando eu pego o Equador e também a faixa tropical, eu tenho maior radiação solar durante, né, o ano todo. Então, eu tenho uma caracterização de recepção, né, maior de energia do que as minhas áreas polares. Então, a gente vê essa diferença exatamente em termos de temperatura, exatamente por causa, né, desse nível de radiação que vai chegando no planeta aí, de acordo com a latitude. Ou seja, a latitude também vai influenciar diretamente, né, ao receber ou não esses raios solares. A umidade, quando a gente analisar outro, a gente consegue também o que? Exatamente direcionar a questão do tempo. Por quê? Maior ou menor quantidade, né, de umidade em um determinado local vai fazer que eu ganhe ou perca temperatura rapidamente. Por exemplo, no deserto, temperatura chegando a 40, 50 graus, né, durante o dia. À noite, menos 10, menos 20. Por quê? Eu tenho baixa umidade nessas regiões. Então, o ambiente não tem capacidade de reter esse calor. Então, da mesma forma que você ganha calor, você perde calor rapidamente, tá bom? Ou seja, a umidade é quando eu vou analisar essa presença na atmosfera. E nesse caso, alguns conceitos: umidade absoluta, definida como volume de vapor realmente presente no ar, ou seja, qual que é a quantidade de umidade que eu tenho em determinado local. E o ponto de saturação, ou também aí chamado de ponto de orvalho, é quando exatamente chega o limite que você não consegue mais reter essa umidade, ou seja, você não consegue segurar e vem a questão das precipitações. Então, a partir do momento que você consegue reter a quantidade máxima, é exatamente, né, quando você vai mudar essa condição aí do vapor dentro das nuvens principalmente, tá bom? Então, sempre ficar ligado em relação a isso. E uma outra coisa importante, né, a relação entre a umidade absoluta do ar e seu ponto de saturação é o que nós chamamos de umidade relativa. Ou seja, tem 20% de umidade relativa do ar, ou seja, está baixíssimo. Isso é um perigo, né, para a vida humana. Quando baixa aí da casa dos 25% de umidade, quer dizer que a gente tem que estar ligado, tomar bastante água, né, o nariz começa a queimar, a sangrar. E quando eu tenho umidade alta, né, está indicando aí principalmente a questão de chuvas que vão estar chegando aí, tá?
E chuvas, né? Eu tenho 3 tipos de chuvas para a prova. A primeira é o que nós chamamos de chuvas convectivas, ou seja, é quando eu tenho encontro de massas de ar, ou seja, ar quente e ar frio. Dias quentes, alta taxa de evapotranspiração. Chega no final do dia, o que aconteceu? Eu tenho muita precipitação já no ambiente, ou seja, desculpa, precipitação não, muita taxa de evapotranspiração, porque o dia foi quente, vai acender essas partículas de água, vai saturar e vai chover no final do dia. Acontece muito próximo às regiões aí equatoriais, né? Para a gente aqui agora no verão vai acontecer com frequência, porque estão chegando no verão alta taxa de evaporação, né? E automaticamente as precipitações vão acontecendo. Outro tipo de chuva importante é a chuva frontal. E o que é essa chuva frontal? É quando eu tenho encontro de 2 massas de ar. Ou seja, eu tenho a minha massa de ar frio chegando e a minha massa de água, minha massa de ar no continente, por exemplo. O que acontece? Quando elas se chocam, a massa quente, por ter menor densidade, menor peso, vai fazer esse movimento ascensional, enquanto, né, a massa de ar frio vai ficar para baixo e vai ocorrer essa precipitação aí no território, tá? Então, sempre ficar ligado a essa questão. A outra chuva orográfica ou chuva de relevo, o que acontece bastante? A altura de uma cadeia montanhosa, ela é um ponto de empecilho, né, para as massas de ar. Por quê? Essa massa de ar que vai estar vindo já com umidade, ela está pesada. Ela não consegue fazer esse movimento de subir e descer uma montanha. Então, o que acontece? Uma serra, uma montanha, o que importa, né? Quando vai pensar em fazer isso, você não tem essa força, vai precipitar antes da montanha e essa massa de ar ela vai continuar seguindo o seu caminho. Só que acontece o seguinte, ela já foi, a sua umidade já caiu anteriormente. Então, cuidado com esse tipo de chuva, que vai ganhar 2 nomes, por exemplo. O que acontece antes da montanha é o que nós chamamos de barlavento, ou seja, barrou o vento, perdeu umidade, o que acontece? Ela vai conseguir transpor. Transpor, aí ela só está vento, ou seja, a umidade já não vai estar presente, né, nessa mudança aqui da sua massa de ar. Beleza? Tranquilos? Ô, Lucas, não tá aparecendo os slides na chamada, não. Eita. Deixa eu descartar aqui e voltar aqui. Pera aí. Qual foi o último slide que vocês viram? Foi o último que você tinha perguntado mesmo. Eu tentei te falar, só que aí você não escutou e que tinha uma explicação. Aí eu não queria atrapalhar. Mas aí foi antes das chuvas que você começou a explicar. Ah, tá da umidade? É, Tá, deixa eu voltar aqui então. Da umidade tranquilo. Por aqui meu. Deixa eu levantar aqui. Deu algo de errado aqui, ó. Janela, slide. Fazendo errado, meu querido. Eu vou ter que fechar a apresentação aqui. Ah, não tá aí não. Compartilhou a tela aberta do PowerPoint. Compartilhou? Compartilhou? foi, agora sim. Foi. Tá dando para ver isso aí? Tá Tá tranquilo, dando. pessoal? Você tá na parte de umidade aí, certo? Isso. Sim, tá dando. E aí, deixa eu ver aqui, então. Mas Se eu eu... acho que parou antes, eu acho que a gente não viu ali pra cima, não. Essa aqui é do que eu acabei de explicar, do Balavento só tá vendo. Essa que vocês viram, não, né? Não. Então, pera aí, então. Ó, temperaturas. Foi? Não, isso a gente não viu, não. Então, a geografia, então, vocês viram. É, até aí a gente viu. Ah, tá. Então, aqui, ó,
é que eu falei sobre a questão nossa da troposfera, né, da litosfera como um todo, as camadas que vai existir. E no caso da geografia, da climatologia, que vai me interessar principalmente é o que está na troposfera, até 10 mil metros de altitude. Tranquilos? Uhum. Pessoal? Sim. Tá. Aí, gente, só para vocês verem que novamente, para a temperatura, que é a mais sensível que a gente consegue perceber, né? É essa diferença entre a radiação e o processo de reflexão, ou seja, que é refletida. Essa diferença, a que nós chamamos de balanço energético, é que vai dar o nome, né, no caso de albedo. Ou seja, albedo é o balanço energético que a Terra sofre aí com a radiação solar. Tá? E só para esquematizar a nível de planeta, exatamente o que? Nas áreas intertropicais, trópico de Câncer e trópico de Capricórnio, né, é onde tem as áreas de maior temperatura. As áreas polares recebendo menor radiação, menor temperatura. Beleza? Oi? Uhum. Tá. Aí a questão da umidade, que eu falei com vocês, umidade absoluta, tá? E umidade de saturação, mais para entender essa quantidade aí que vai ter, principalmente de umidade relativa, que vai estar no ar. 20% de umidade relativa. Opa, quer dizer que tem que ligar o alerta, porque tem pouca umidade. 80%, 90%. Opa, lá vem chuva aí. Então, bem nesse sentido. E as chuvas que eu falei por último, que é bem importante, é entender exatamente o que? Essas chuvas convectivas, tá? E quando fala de chuva convectiva é mais tranquilo de entender, porque é o movimento que acontece durante o dia todo, ou seja, alta temperatura vai evaporar, evapotranspirar e vai chover no final do dia. As chuvas frontais, ar quente que vem basicamente aí do continente com o ar frio vindo da parte oceânica, vamos por assim dizer, existe o choque dessas duas massas de ar e vai acontecer a precipitação. E a última é as chuvas aí orográficas ou de relevo, principalmente porque eu tenho a cadeia montanhosa aqui. A partir do momento que eu tenho uma massa de ar vindo fria com umidade, ela não consegue transpor o rio, a montanha. Então, ela vai fazer que ocorra chuva antes da montanha, ou seja, o que nós chamamos de barramento, que foi barrado, e choveu, perdeu o peso, né? Ela vai ficar mais leve, vai subir e do outro lado da montanha só está vento. E uma característica geral quando está o só está vento é o que? É regiões de áreas de deserto, por exemplo. Beleza? Agora estou vendo pelo chat aqui. Tá ok, galera? Beleza, então. Então, bora lá. Vou mudar aqui só. Bom, aqui vai ficar mais fácil para ver com vocês. O outro aí, elemento climático que nós temos aí é a pressão atmosférica. Exatamente o que? Esse deslocamento de ar que vai acontecer, né? E esse deslocamento de ar só é possível porque eu tenho áreas de alta pressão e áreas de baixa pressão. Ou seja, áreas de alta pressão vai estar pesado, opa, vamos para a parte inferior, né? Opa, alta pressão, eu vou ter uma área condicionada aí ao baixo peso, vamos botar assim entre aspas. Então, eu vou fazer esse movimento ascensional. Aí, galera, o que acontece? Colinha para vocês aí para a prova. Áreas de alta pressão e baixa pressão. Se eu vou ter exatamente, né, na linha do Equador, por exemplo, vou ter uma área de baixa pressão, porque, opa, vai estar quente. Então, Equador, baixa pressão. Quando eu vou indo em direção aos trópicos, eu estou indo em direção para áreas de alta pressão, tanto Capricórnio quanto Câncer. Então, uma colinha que a gente sempre fala é o famoso babá. Pega a linha do Equador, B de baixa pressão. Áreas tropicais ali, né, média latitude, áreas de alta pressão. Áreas média para alta latitude, áreas de quê? De baixa pressão. Áreas dos polos, áreas de alta pressão. É o famoso babá, então. Calor, baixa pressão. O frio, alta pressão. Então, o que permite esse deslocamento de massas de ar, né, os ventos propriamente ditos, é exatamente o quê? Essa diferença entre alta e baixa pressão. Uma vez que você tem essa diferença, você consegue fazer um movimento de
circulação do ar. Então, é sempre importante, né, a gente pensar nisso. Então, o que acontece? Eu vou entender esse processo, né, ligado principalmente às massas de ar. Ou seja, eu tenho que saber para onde elas estão deslocando. Áreas de alta, baixa pressão, se é uma massa de ar fria ou quente. No caso do Brasil, deixa eu ver se eu botei o slide aqui, tem aqui, deixa eu pular ele aqui, né, até para nosso tempo, aí tem biologia daqui a pouco. Clima tropical, eu tenho o quê? Na linha do Equador, a massas de ar equatoriais. No continente, massa de ar equatorial continental. No Atlântico, né, a massa equatorial atlântica. O que você tem que saber do Brasil, gente? Eu tenho 5 massas de ar que atuam no Brasil. No verão, eu tenho 4 massas de ar, onde vai ser responsável por essa circulação de ar. Então, um ponto positivo aí. Então, eu só tenho 5 massas de ar que atuam no Brasil. 4 massas de ar são massas de ar quentes, tá? Linha do Equador e Trópico de Capricórnio. E apenas uma massa polar atlântica, né, que ela é fria. Então, isso você tem que saber para a prova. Das 5 massas de ar que atuam no Brasil, 4 são quentes e uma fria. A outra é relacionada à umidade. Ou seja, essas massas de ar têm ou não têm umidade. Mesma coisa, nós temos todas as massas de ar no Brasil úmidas, exceto a massa tropical continental, que está exatamente aqui, né, na região centro-oeste. E por que disso? Lembra que eu falei lá com vocês da chuva, de barlavento e sotavento, ou seja, as chuvas orográficas? Eu tenho a Cordilheira dos Andes aqui, ó, exatamente aqui. A massa de ar que vem do Pacífico, ela vai ser barrada. Então, nessa região, né, do centro-oeste, nós temos a massa tropical continental seca, tá? Então, é sempre bom ficar ligados a isso aí. Então, eu tenho essa característica, né, relacionada às massas de ar dentro do Brasil. Outro fator importante é a altitude, né, para determinar a questão da temperatura. Por quê? Quanto maior a altitude, mais o ar fica rarefeito, ou seja, você vai ter menos presença de oxigênio. Então, você vai perdendo essa relação, né, de temperatura. Maior altitude, menor temperatura. Além disso, quando eu associo isso, é só lembrar também em relação à questão de pressão. Por quê? Se eu traçar uma linha aqui, em relação ao nível do mar, eu tenho uma pequena coluna de ar, né, em altas altitudes. Enquanto, quando eu pego essa mesma altura em relação ao nível do mar, eu tenho uma coluna de ar muito maior. Então, eu tenho o quê? Áreas relacionadas exatamente o que é a questão de temperaturas. Áreas de baixa pressão atmosférica, que é o caso das altitudes elevadas, eu tenho baixas temperaturas. Áreas onde eu tenho uma coluna de ar maior, ou seja, uma pressão atmosférica maior, eu tenho maior temperatura. Então, isso é um fator bem interessante, tá bom? O outro aí é a questão da latitude, ou seja, linha do Equador, maior radiação solar, maiores temperaturas. De acordo com eu vou afastando para as áreas polares, ou seja, altas latitudes, eu vou ter, né, menor temperatura. Então, bem tranquilinho também desse ponto de vista para vocês aí. Um outro fator importante, continentalidade e maritimidade. Por quê? Se eu estou próximo do oceano, eu estou na maritimidade, eu tenho bastante vapor de água, eu tenho bastante umidade. Então, a perca e o ganho de temperatura é muito pouco. Ou seja, a amplitude térmica, a diferença entre a máxima e a mínima temperatura é menor. Então, automaticamente, o que vai acontecer? Eu vou ter aí áreas próximas ao continente, né, com menor variação. Enquanto na área da continentalidade, ou seja, no interior do Brasil, por exemplo, aí, a minha variação de temperatura vai ser maior, exatamente porque eu não tenho vapor de água, ou seja, menor umidade. Então, as temperaturas vão oscilar bastante, tá? Então, eu tenho aí esses fatores aí condicionantes dentro do meu clima. Outra questão, correntes marítimas, também bem semelhante às massas de ar, que tem a ver com a sua origem. Por quê? Massas de ar na origem dos polos são massas de ar frias. Massas de ar na origem, no caso, massas marítimas, na região intertropical, eu tenho exatamente o que? As correntes marítimas quentes, tá? Então, isso vai ajudar principalmente a questão econômica, né, envolvendo aí a questão de temperatura
e automaticamente, né, a questão de pescas aí. Beleza? Tranquilos? Estou tentando dar uma acelerada aqui, galera, exatamente por causa do tempo para você tentar cobrir o maior número de conteúdos. Aí no Brasil, aí, já na questão climática, então tem os principais climas aí. O clima equatorial, o clima equatorial úmido, o clima nosso ligado aí, principalmente o clima tropical, nosso cerradão aí, o clima semiárido aí, na região da Bahia, Pernambuco, tá? O clima subtropical na região sul, sempre ficar bem atentos a isso. E o clima tropical de altitude aí, próximo na Serra do Mar aí, na região sudeste, tá? Então, sempre bom ver isso. Galera, rapidamente, só para vocês não assustarem, a questão de climogramas, novamente, leitura cartográfica. Importante vocês saberem, principalmente porque é entender a leitura. As linhas vermelhas sempre vão ser as temperaturas. E as barras, né, você vai ter aí a quantidade de precipitação que vai acontecer. Se eu tenho maiores temperaturas, maior taxa de evapotranspiração. Automaticamente, eu tenho o quê? A condição ligada, né, a maiores temperaturas, mais chuva. Esse caso aqui, por exemplo, eu estou acabando de ensinar para vocês. Por quê? É uma condição normal de um clima tropical. Só que eu tenho que levar em consideração os fatores também, né, em relação a isso. Por exemplo, aqui na Bahia, eu tenho altas temperaturas médias aí durante o ano. Lucas, mas está chovendo bastante no meio do ano. Sim, porque é um clima tropical úmido, ou seja, tem umidade ali no litoral significativamente. Ao contrário, por exemplo, quando eu pego esse clima aqui, altas temperaturas, né? Ou seja, temperaturas elevadas aí durante o ano, mas porém o que? Baixa precipitação. Então, estou falando de um clima de cerrado, um clima desértico, tá? Então, sempre ficar atentos, né, a esse tipo de climograma. É super simples de entender, galera, mas sempre bom levar uma atenção extra. Beleza? Foi? Então, bora então. O que acontece? Partindo para a parte 3 ali da prova de vocês, né? Indicadores, população, urbanização. O que acontece? Indicadores socioeconômicos, principalmente avaliar o IDH, ou seja, o Índice de Desenvolvimento Humano. E o que esse IDH é? É o que vai variar de 0 a 1, tá? E vai levar o que em consideração? A saúde está boa? Taxa de natalidade está controlada, a taxa de mortalidade infantil está baixa, a expectativa de vida está alta. Se isso está bom, quer dizer que eu tenho uma boa condição do país. Educação, como é que está? Nível de alfabetização escolar, a renda, ou seja, o PIB per capita. Então, o IDH é um excelente indicador para mostrar a qualidade de vida da população. Nesse caso, variando aí, né, entre algumas casas centesimais. O caso do Brasil hoje, né, está principalmente ligado ao quê? A 0,8 quase, tá? Então, assim, um bom indicador. O que atrapalha a gente ainda, a economia é muito forte, porém, você tem o quê? Um lado social a melhorar. Aí o que acontece? O IDH tem uma falha exatamente na renda, porque calcula o PIB per capita. E o PIB per capita é toda a riqueza dividida pela população. E quando você faz isso, você vai o quê? Colocar como se todo mundo ganha a mesma coisa. Então, existe essa falha. Então, foi criado o índice de Gini, né, para calcular essa concentração de renda. No caso, é a mesma coisa do IDH, variando de 0 a 1. Só que, ao contrário do IDH, quanto mais próximo de 1, ótima qualidade de vida, quanto mais próximo de 1 no índice de Gini, maior a concentração de renda. Então, isso fica, né, muito ruim aí para um país. Então, sempre ficar ligado em relação a isso aí, sem maiores problemas. Voltando no slide anterior, esse PIB per capita que eu falei para vocês, exatamente o que é quando vai calcular a renda da população. Então, sempre bom ficar ligado a isso. Beleza? Indo para conceitos básicos de população. População absoluta, quantidade de pessoas que tem em determinada área. Populações mundiais, eu tenho que saber sempre o quê? A Índia hoje, esse gráfico está errado, essa tabela, tá, gente? Até peço desculpa para vocês aí. Hoje a Índia é a maior população do planeta, seguido pela China. O Brasil, atualmente, né, é a 7ª maior população do mundo. Então, população absoluta, quantidade de pessoas que eu tenho por área. Aí, vai me dar um outro indicador, que é a população relativa
ou a densidade demográfica, ou seja, quantas pessoas tem naquela área. Quanto mais pessoas eu tenho em um espaço menor, maior a densidade demográfica. Então, isso vai me dizer exatamente o que é o nível de desenvolvimento, porque áreas industrializadas, por exemplo, me dá uma alta densidade demográfica. Regiões como a região da Amazônia, que não tem muito, né, desenvolvimento industrial e urbanização, eu tenho baixa densidade demográfica. Então, sempre é bom ficar em relação a isso. Densidade demográfica, quantidade de pessoas que tem em uma determinada área. Então, se eu tenho muitas pessoas em uma área, eu tenho uma área extremamente povoada. Se eu tenho poucas pessoas por área, eu tenho uma área pouco povoada. Só para vocês terem uma ideia, né? Mônaco, que está aqui embaixo, tem a maior concentração populacional do planeta, né? Hoje, na casa aí de 20 mil pessoas por quilômetro quadrado. O Brasil, por sua vez, né, tem uma média de 25 habitantes por quilômetro quadrado. Aí vai a pergunta: o Brasil é populoso? É. Sétima maior população do mundo. É povoado? Não. Baixa densidade demográfica, porque eu tenho em média 25 pessoas por quilômetro quadrado. Então, nós temos essa característica do Brasil. Então, sempre ficar atentos. Cuidado com esse conceito de superpovoamento, porque as pessoas têm superpovoamento, muita gente. Só que superpovoamento tem a ver com a condição financeira do país. Ou seja, ele é capaz de gerir ou não a sua população. Por exemplo, Mônaco ali, eu tenho, né, hoje, aproximadamente 20 mil pessoas por quilômetro quadrado. Só que alguém passa mal ali, passa fome? Não. Eu só tenho multimilionário. Por exemplo, o Brasil, né, passa aproximadamente 25 pessoas por quilômetro quadrado, tem um superpovoamento. Por quê? Eu tenho que contar com planos de governo, né, assistencialistas. Então, eu tenho essa característica, né, em relação a esse conceito. Então, sempre bom ficar esperto, né, em relação a isso. Outros indicadores importantes: taxa de natalidade, quantas pessoas estão nascendo no grupo de 1.000 pessoas em um determinado ano, taxa de mortalidade, ou seja, quantas pessoas estão morrendo. Então, é sempre bom entender isso, porque é qualidade de vida. Por quê? Vai te dar um indicativo, né, que é o nosso crescimento vegetativo, que é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Se você tem altas taxas para os dois, quer dizer que a condição de vida é ruim. Por quê? Muito filho e a galera morrendo pra caramba, quer dizer que você tem falta de saneamento, falta de uma estabilidade, né, do ponto de vista econômico também. Se esses indicadores são baixos, quer dizer que eu tenho uma boa expectativa de vida. Então, isso é muito importante, né, para os países de forma geral. Tranquilo, pessoal? Eu vou tentar acelerar aqui em 10 minutos no período de biologia. Vai estar quase acabando, mas vai dar um norte bom para vocês, tá bom? Peço desculpas aí, mas é o tempo. Outra questão importantíssima: fluxos migratórios, galera. E para a prova, sem entender essa dinâmica populacional é complicado. Por quê? Primeira coisa, o que é migração? É o ato de deslocar no espaço geográfico. Você saiu de um ponto A para o ponto B, você está migrando. E com isso eu tenho dois conceitos em cima disso. O conceito de emigração, ou seja, de saída. Se eu estou na minha casa, vou até vocês, eu estou emigrando, porque eu estou indo em direção a vocês. Eu estou saindo. Do ponto de vista de vocês, eu estou o quê? Imigrando, porque eu estou chegando até vocês. Então, emigração, saída, imigração, chegada. Muito cuidado com isso, porque nós estamos tendo aí grandes fluxos migratórios no mundo, né? Seja por questão de guerras, entre outros. Principal característica de imigração no planeta: melhores condições de vida, tá? A pessoa migra por melhor saúde, educação, segurança, então vai buscar uma melhor qualidade de vida, tá? Existem as migrações internas, que ocorrem dentro do próprio país, por exemplo, o êxodo rural, saída do campo para a cidade. Ainda como uma migração interna, por exemplo, né, que nós chamamos também de migração temporária, os sertanejos que saem da região do sertão por causa da seca, a região do Pantanal, né, uma migração pantaneira, que durante 6 meses tem o período de cheias, então eles vão sair para não ter problemas, eles retornam logo depois. Então, sempre bom ficar ligado em relação a isso. E migrações externas, ou seja, quando você vai para outros países também, sai do seu país para outro. E aí, gente, sempre bom chamar a atenção: o maior problema hoje dos fluxos migratórios é com relação aos refugiados, tá? Que é uma migração forçada, você é obrigado a sair
porque a sua vida está em risco. Áreas de guerra, que está acontecendo muito, Palestina, Israel, Ucrânia com a Rússia, hoje no continente africano, no Sudão, estamos tendo muitos refugiados. Aconteceu o Brasil com a Venezuela, uma crise econômica. Então, quando a sua vida está em risco, você é obrigado a sair. Eu amo o meu lugar, mas a minha vida vale mais. Então, eu tenho, por questões de vulcanismo, tectonismo, terremotos, ou por questões antrópicas, perseguições religiosas, militares, né? A questão de guerras. Então, você tem esse fluxo aí em relação a fluxos migratórios. Tá? Então, sempre bom ficar atentos a isso aí. Gente, o processo de urbanização, para finalizar com vocês aí, porque realmente o tempo vai estourar para vocês. O que acontece no processo de urbanização, principalmente na questão do Brasil? Tá? Vou concentrar agora simplesmente na minha fala e esquecer um pouco dos slides. O Brasil começa a se urbanizar a partir de Juscelino Kubitschek. Por quê? O JK começa o processo de 50 anos em 5, o plano de metas dele, e vai trazer as indústrias. Quando você traz as indústrias, você tem um processo de êxodo rural. Então, o êxodo rural vai gerar, né, esse processo de urbanização. E urbanização é quando você tem mais pessoas na cidade em relação ao campo. Em países desenvolvidos, que a urbanização é lenta, você vai reduzir problemas como falta de saneamento, a falta de mobilidade urbana, processo de favelização e periferização. Países subdesenvolvidos, igual o caso do Brasil, que foi uma urbanização acelerada, você vai ter exatamente o quê? Uma condição onde falta saneamento em alguns lugares, você não tem a questão da mobilidade urbana muito boa. Então, isso tudo, né, vai afetar esse processo de deslocamento. O que leva à urbanização, eu comentei? Processos industriais, ou seja, a industrialização está atrelada. No caso do Brasil, a maior região urbana, né, a maior concentração é a região sudeste. É onde nós temos maior industrialização, tá? Só que tem um problema. Quando a gente pensa nessa urbanização, nessa industrialização, se não tiver um bom planejamento, você vai aumentar a emissão de poluentes. Olha a COP30 novamente aí. Essa emissão de poluentes é por causa principalmente de energia, né, recursos energéticos fósseis, ou seja, é quando eu falo aí do petróleo, do carvão, que vai gerar impactos ambientais com a poluição atmosférica, gerando problemas como ilhas de calor, chuva ácida. O que é essa chuva ácida? Grande concentração de poluentes. Quando vem uma chuva, né, esses poluentes vai estar ali, vai baixar o pH e pode ter problemas na pele, corrosão de estátuas, corrosão de ligas metálicas, redução do pH dos corpos hídricos, isso levando a grande mortandade de animais e plantas. Né? Eu tenho um problema de inversão térmica. Quando de manhãzinha está lá, né, 10 horas da manhã, um friozinho bom, aquilo é uma merda. Por quê? Eu estou tendo uma grande poluição que está impedindo os raios solares de chegar, fazer que essa massa de ar aqueça e suba, que a gente viu ali a área de alta pressão e baixa pressão. Como esse friozinho vai ficar mantido, acontece principalmente no inverno, quer dizer que eu estou tendo uma grande camada de poluição na minha atmosfera que impede esse movimento. Ou então, quando a gente vê no finalzinho da tarde, lá, vamos tirar uma foto do Instagram, né? O sol amarelo, aquilo é o quê? Nível de poluição altíssimo também. Então, assim, vão ficar ligados com relação a isso, tá? Então, esses problemas ambientais sempre acontecem, que vai gerar desigualdade social, que vai gerar problemas de favelização, problemas ligados à violência urbana. Então, é sempre bom linkar essas coisas aí com vocês. Tranquilos? Dúvidas e perguntas? Pessoal do Grêmio aí, tudo tranquilo? Tá? Galera, o que acontece? Basicamente aí faltou só a parte da geografia agrária, que tem a ver um pouco com as questões ambientais aí, principalmente. O que vocês têm que lembrar para a questão agrária? A partir do momento que você tem um grande processo de desmatamento, região da Amazônia, por exemplo, a região do Mapitoba, Maranhão, Tocantins, Piauí, é o quê? É um cerco ligado ao agronegócio. Então, vai gerar grandes problemas ambientais, tá? Sempre associar as questões de agricultura e pecuária também aos problemas ambientais, que a prova do plano vai ter de trabalhar isso com vocês também. As questões de uso e ocupação do solo, né?
e a questão humana, principalmente os prejuízos que isso pode acontecer. Tá? Então, sempre fiquem ligados com relação a isso. Agricultura intensiva e extensiva. Opa, intensiva, intensidade, maquinário, agronegócio, grandes latifundiários. Eu tenho a questão de uso de biotecnologia, né? Então, tudo do bom e do melhor. O extensivo, ou seja, a pecuária extensiva, vai causar maior desmatamento, mas eu tenho menor dinheiro investido, tá? Então, sempre vão ficar ali atentos. Deixa eu ver se mais alguma coisa. Acho que, a princípio, isso. Tranquilos? Peço desculpas a vocês aí pela a parte final rápida aí, né? Mas como vocês têm a questão da biologia também é importante, mas principalmente a geografia física eu queria pegar bastante com vocês, né? Veio aí bastante. Tranquilos? Alguma dúvida, alguma pergunta? Pessoal do Grêmio aí? Pode ligar o áudio aí, gente. Não tem vergonha, não. Ô, Lucas, tá tranquilo aqui. Tá. Pessoal, desejo para vocês uma boa prova aí no sábado, tá? Podem ficar tranquilos aí. Quem quiser seguir nas redes sociais lá, Gel Lucas Cardoso lá, né? O pessoal do Colune, como diz o pessoal do Colune, Lucas Gel, né? Fiquem tranquilos, boa prova e qualquer coisa, estamos aí. Tá bom? Manuzinha, te encontro amanhã. Beijo para você, gente. Boa prova e sucesso para todos aí, tá bom? Obrigado, Lucas, viu? Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.